Bom, então a gente viu que calcular as derivadas parciais, a gente considera em relação a x o y constante, em relação a y x constante. O que isso significa geometricamente, né? Vamos entender um pouquinho aqui. Ó, vou pôr aqui no espaço, tá, o gráfico da função. Lembra que o gráfico da função é uma superfície aqui em R3, uma função de duas variáveis, né? x, y, z. Então, digamos que eu tenho o gráfico aqui. Eu tenho essa função, esse gráfico aqui. Aqui é z igual a f de xy. É o gráfico da função. Bom, vamos pegar aqui um ponto x0, y0 no domínio. É o ponto do x0, y0. Isso aí está lá no plano. A hora que eu subo esse ponto para o gráfico, digamos aqui, você tem um ponto no gráfico, as coordenadas desse ponto, eu vou colocar para cá, tá? Para não ficar apertado. As coordenadas desse ponto é x0, y0, f, x0, y0. Bom, então a primeira derivada que a gente viu era quando a gente derivava em relação a x. Em relação a x, o y ficava constante igual a y0. Então, estava vindo aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Essa reta é y igual a y0. Bom, quem que é a imagem dessa reta aqui no gráfico? Vai me dar uma curva. Quem que é essa curva? Essa curva ela é a interseção do plano y igual a y0 com o gráfico, tá? Então, a interseção do gráfico da função com esse plano y igual a y0, eu tenho essa curva aqui. Então, bom, o que acontece com a derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0? Vou colocar aqui a definição para a gente lembrar. Isso aqui é limite de f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0, sobre h, quando h tende a zero. Tá? Então, eu estou aproximando aqui, ó, do ponto x0, y0 ao longo dessa reta. Né? Então, isso aqui, ele vai me dar o quê? O coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. Ó, então, digamos que eu tenho aqui a reta tangente. Opa. Aqui ficou ruim, porque azul sobrepôs, né? Deixa eu tirar um pouquinho. Ó. Então, aqui, ó, é a reta tangente a essa curva aqui. Essa curva aqui, quem é essa curva? Deixa eu só colocar aqui. Pode ser de vermelho aqui mesmo. Ó, quem é essa? Ah, não vou colocar vermelho, senão vai confundir ali. Ó, essa curva aqui, ela é os pontos, né? X, y0, f de x, y0. Esses são os pontos dessa curva. Os pontos do gráfico, onde a segunda componente é igual a y0. Tá? Faltou. Aqui, né? Então, ó, esses pontos. Então, ao longo dessa curva, eu tenho esses pontos. Então, essa derivada parcial em relação a x, ele dá o coeficiente angular em relação, dessa curva. Isso aqui é o coeficiente
angular da reta tangente à curva x, y0, f de x0, y0 no ponto x0, y0, f, aqui é x, tá? Aqui não é x0, opa, igual a componente que está aqui. Agora sim, aqui é f de x0, y0. Então, a hora que a gente deriva em relação a x, o que a gente está calculando é o coeficiente angular dessa curva aqui, ó, essa curva em vermelho. Tá? Bom, em relação a y. Em relação a y, lembra que a gente faz x igual a x0. Então, eu estou vindo ao longo dessa reta aqui, ó. X igual a x0. A imagem dela aqui no gráfico vai dar uma curva aqui, ó, passando aí. Deixa eu melhorar aqui minha curva. Tem que passar aqui no ponto, né? x0, y0. Então, essa curva aqui em amarelo, essa curva aqui em amarelo, essa curva aqui, ela é o conjunto dos pontos. Agora o x é igual a x0. Então, é x0, y, f de x0, y. Essa é a curva, tá? E aí, bom, a derivada parcial em relação a y em x0, y0, ele vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Agora, essa curvinha amarela aqui, ó, nesse ponto. Então, aqui, ó, tem a reta tangente é o coeficiente angular da reta tangente. Vou chamar essa curva aqui de C, tá? Para não precisar escrever de novo. Tangente a curva C no ponto x0, y0. No ponto x0, y0, f de x0, y0, é ponto do gráfico, né? F de x0, y0. Tá? Então, o que a derivada parcial ela traz para a gente, geometricamente, é isso. Quando eu estou derivando em relação a x, eu estou calculando o coeficiente angular dessa reta tangente a essa curva. Quando eu estou derivando em relação a y, dessa aqui. Tá? E aí, depois a gente vai ver que, sob certas condições, essas duas retas aqui, elas vão definir para mim o plano tangente. Na verdade, eu preciso de vetores, né? Para definir o plano tangente aqui nesse ponto. E aí, com as equações dessas duas retas, ou com vetores diretores, eu consigo estabelecer aqui a equação geral do plano tangente a essa superfície nesse ponto, tá? Mais para frente, a gente vai ver como encontrar o plano tangente. Então, essa aqui é a ideia, né, das derivadas parciais. Tá? Então, quando eu derivo em relação a x, eu estou aproximando desse ponto aqui na superfície ao longo dessa em vermelho. Quando eu derivo em relação a y, né, eu estou vindo os pontos através dessa curva aqui em amarelo. Então, não são as únicas formas de eu aproximar do ponto x0, y0, mas essas aqui são, vamos dizer assim, elas têm propriedades muito importantes, tá? A gente consegue mostrar que qualquer outra derivada que se aproximar por outra direção está relacionada com essas derivadas parciais, tá? Então elas são muito importantes para a gente desenvolver aqui a parte do cálculo de duas funções de duas variáveis. Bom,
E se a gente tiver mais de duas variáveis? Vamos, só antes disso aqui, vou fazer mais um exemplo agora de funções de duas variáveis para a gente calcular derivadas parciais, aqui envolvendo funções implícitas, tá? Só para não passar em branco. Depois a gente vai para funções de três variáveis e de derivadas de ordem superior. Tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Considera determine dROM z, dROM x, derivada parcial de z em relação a x. Então, isso aqui a gente chama dROM. Tá? E dROM z, dROM y, onde z, que é uma função de xy, é definida implicitamente pela equação x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz igual a... Bom, vocês lembram de função de uma variável, né? Quando a gente trabalha derivando implicitamente, né? A gente deriva quando y é uma função que depende de x, a gente calcula dy dx utilizando uma regra da cadeia, né? Uma composição de funções. Aqui é semelhante. Então, qual que é a hipótese? Aqui a gente ainda não viu a hipótese, né, para garantir a existência das derivadas parciais e escrever z com uma função implícita, né? Ou seja, que eu posso dizer que z é uma função que depende de x, y. Mas então vou calcular. Bom, preciso calcular isso aqui, dROM z, dROM x, perdão, z em cima. Derivada parcial de z em relação a x. Tá? Então, vou pegar a expressão ali e derivar em relação a x. Então, dROM x, do lado de cá, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz igual a derivada em relação a x da função constante 1. Bom, vou derivar primeiro o lado... Vamos derivar esse aqui que a derivada da constante é zero. Então, já vamos colocar aqui. Vai dar zero, derivada da constante 1 igual. Derivada de x ao cubo em relação a x, 3x ao quadrado. A derivada de y ao cubo é zero, porque quando eu derivo em relação a x, o y é constante. Então, o x e o y aqui são variáveis independentes. Tá? Então, aquela parte dá zero. Mais a derivada de z ao cubo. Aí que eu falo que eu tenho uma regra da cadeia. O z aqui, ó, ela é uma função que depende de x e y. Tá? Então, eu derivo primeiro x e y. Eu derivo primeiro o cubo, que fica 3z ao quadrado, vezes a derivada parcial de z em relação a x. Mais, agora aqui, eu tenho um produto. Ó, eu tenho o produto da variável x com a variável z. Então, por quê? Estou derivando em relação a x, mas z depende de x. Então, eu tenho duas variáveis. Então, vou usar a regra do produto. O 6y não interfere em nada. Põe ele até aqui fora. Por quê? O y, quando eu derivo em relação a x, ele é constante. Então, aqui, regra do produto. X vezes y. Isso aqui vai dar... Vou fazer até mais um passo. Vai dar a derivada de x em relação a x vezes z mais x vezes a derivada de z em relação a x. Regra do produto. Igual. Bom, por isso que eu já coloquei o zero do lado de cá para poder continuar. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais
3z² derrom z derrom x mais 6y derrom x, isso aqui dá 1, né? Fica 6yz mais 6x derrom z derrom x. Então, vou colocar o que está derrom z derrom x para o outro lado. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 3z² derrom z derrom x mais 6x. Isso aqui multiplica derrom z derrom x igual a expressão, esse restante vai para o outro lado, né? Vai ficar menos 3x² menos 6yz. Tá? Bom, vou colocar agora, isolar derrom z derrom x. Isso aqui é igual, colocar o menos ali em evidência, né? Vai ficar 3x² mais 6yz dividido por esse termo aqui, 3z² mais 6x. Então, aqui, eu não tenho 3 variáveis independentes. A hipótese é que z depende de x e y. Então, eu posso derivar em relação a x. Só lembrando que z é uma função que depende de x. Mesma coisa, eu posso derivar em relação a y. Derrom y de z. Então, como que eu faço? É a mesma coisa. Derrom... Opa! Vou apagar aqui. Tomar cuidado que o derrom às vezes parece um pouquinho com 2, né? Então, derrom z, derrom x, desculpa, derrom y. Vou colocar aqui a expressão, tá? Que ela é definida, está aqui. Tá? Só que eu vou colocar 1 primeiro. Tá? De 1 é igual a derrom y da outra expressão. Quem é a outra expressão? X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz. Tá? Então, isso implica o quê? Bom, a derivada da constante é zero, igual. Agora, como estou derivando em relação a y, x ao cubo é constante. Então, aquilo ali a derivada dá zero. Mais a derivada de y ao cubo é 3y² mais a derivada de z ao cubo, 3z² vezes derrom z derrom y. Né? Lembrando que z depende de y. As variáveis y e z não são independentes. Né? O z depende de y, o z depende de x e de y. Mas, agora eu vou usar a regra do produto com yz. Vai ficar 6xz mais 6xy derrom z derrom y. Então, usei a regra do produto, né? Derivada de y em relação a y dá 1 vezes z, mais y derivada de z em relação a y. Então, bom, vamos já escrever aqui o que vai dar. Eu tenho 3z² mais 6xy, isso aqui derrom z derrom y, igual a menos 3y² menos 6xz. Ou seja, isso implica que derrom z derrom y, vou colocar aqui, isso implica, é igual, vou colocar o menos aqui em evidência, né, nessa expressão aqui, fração, 3y² mais 6xz sobre 3z² mais 6xy. Ó, só comparar aqui, ó, essas duas expressões, essa com essa aqui. Ó. 3z aqui, acho que andou faltando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 6
6x, tá faltando alguma coisa aqui, ó. Faltando um y, né? Ó, esqueci o y aqui, ó. Ah, não, o y eu pus aqui, só que aí depois eu esqueci de colocar ele aqui, né? Tá certo. Aqui tá faltando um y, ó. Faltando um y. Ó, tá? Lembra que eu pus ele em evidência aqui, ó. Depois eu pus o 6 e esqueci do y. Por isso que é ruim às vezes trabalhar com evidência, né? Aqui, y. Aqui, y. Tá? O denominador vai dar o mesmo, tá? Ó, 3e² mais 6xy. Vamos olhar aqui. 3e² mais 6xy. O que difere é aqui no numerador, né? Ficou 3x² mais 6yz. Ó. Aqui ficou 3y² mais 6xz. Então, o numerador acaba que vai ser o mesmo, tá? O denominador não. Ok? Então, quando eu tenho o z também uma função dado implicitamente, ela é implicitamente porque eu não consigo isolar z aqui, tá? A gente pode, semelhante à derivação implícita do cálculo 1, a gente pode fazer aqui também, tá? Não tem problema nenhum, porque a hora que a gente deriva em relação a uma das variáveis, a outra se comporta como constante.